Marcelo Rebelo de Sousa, com uma catástrofe no país, esteve no estrangeiro e depois, quando voltou, não sei onde é que ele foi, honestamente, sei que ele não estava cá, mas depois, quando voltou, esteve perto das zonas destruídas e sugeriu que se trouxesse mais imigrantes para resolver o problema. À semelhança dos socialistas, o social-democrata Marcelo Rebelo de Sousa vê na substituição populacional a resolução de todos os problemas. Eu gostava de perceber como é que nós existimos durante mais de 900 anos com todos os tipos de mão de obra. Não foi assim há tanto tempo que não tínhamos esta invasão massiva de imigrantes. Se recuarmos 20 anos, retirando, por exemplo, os últimos 7, 8 de António Costa, se recuarmos 20, 30 anos, vamos ver uma diferença no número de estrangeiros em Portugal enorme. E, portanto, eu gostava de perceber como é que nós existimos até hoje. Será que não havia framboesas nos supermercados até termos esta invasão de imigrantes? O que é que será que aconteceu verdadeiramente? É curioso. Vamos ver as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Marcelo quer canal de entrada de imigrantes para reconstruir zonas afetadas pela tempestade Christine. Tem de se encontrar uma solução. Acho que o governo vai pensar em abrir uma via, um canal de entrada de mão de obra especialmente vocacionada para este tipo de desafio, disse o chefe de Estado. O Presidente da República defendeu esta quarta-feira a abertura de um canal de entrada de imigrantes para dar resposta à falta de mão de obra para reconstruir as zonas afetadas pela tempestade Christine que atingiu Portugal há uma semana. O Primeiro-Ministro apresentou no domingo um pacote de ajuda, isto aqui já sabem, destinado às famílias e empresas, e disse um conjunto de medidas, uma lista de medidas. Tem de se encontrar uma solução, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que o governo vai pensar em abrir uma via, um canal de entrada de mão de obra especialmente vocacionada para este tipo de desafio, disse o chefe de Estado, defendendo que não se trata de haver vontade, mas sim de uma necessidade de resolver o problema. Este é basicamente o círculo socialista da imigração, que é preciso um conjunto de pessoas para trabalhar. Nós até temos esse conjunto de pessoas. Expulsamos os nacionais, dizemos que não temos mão de obra, importamos massivamente imigrantes, e é este o círculo socialista da imigração, que é: expulsamos os nossos e depois olhamos à volta surpresos e dizemos: caramba, não há pessoas. Sim, acabou de as expulsar. O meu amigo acabou de expulsar 1/3 dos jovens. Nos últimos 10 anos expulsou mais de 1 milhão de pessoas. Verifiquem este dado, mas tenho quase a certeza que está correto. E, portanto, tendo isto tudo em consideração, não se espantem que não haja pessoas se os meus amigos expulsaram as pessoas. É que eu acho engraçado que ficaram muito indignados, e eu compreendo que tenham ficado, com as declarações na altura de Pedro Passos Coelho sobre a questão de sugerir que os jovens emigrassem e tudo mais. Pedro Passos Coelho sugeriu, António Costa materializou. E, portanto, António Costa realmente não disse os jovens deviam ir para o estrangeiro, ou lá o que é. Quer dizer, acho que não disse, se calhar até eu disse e eu não me recordo. Mas materializou essa necessidade, porque trouxe massivamente pessoas, causou o dumping salarial, aumentou imenso as rendas com a procura artificial criada pela imigração, nomeadamente do mercado da habitação, pressionou os serviços públicos, descaracterizou o país e agora somos quase estrangeiros na nossa própria casa. E, portanto, sugerir a imigração para resolver um problema que os próprios criaram é no mínimo risível. Dou uma sugestão que pode até contribuir, se calhar não contribui na totalidade, mas contribui uma boa parte. Pormos os prisioneiros a trabalhar como se faz em El Salvador. É verdade. E, portanto, e o El Salvador, o Bukele maltrata e retira os direitos às pessoas. Tem mesmo que ser retirados os direitos aos prisioneiros. Prisioneiros, estamos a falar de pessoas que cometeram um crime, foram julgadas e foram presas por tal. E, portanto, em última instância, estou-me a borrifar para os direitos humanos dessas pessoas. Trabalham como qualquer outra cá fora e seguir um sistema, nomeadamente como o de El Salvador, em que os prisioneiros trabalham verdadeiramente e são obrigados a trabalhar para se sustentar a si mesmos e para retribuir alguma coisinha de todo o mal que fizeram à sociedade, parece-me uma coisa boa. Em segundo lugar, por exemplo, os desempregados em Portugal, a quantidade de estrangeiros que seguramente está cá sem fazer puto, e nós sabemos que são alguns, até porque nós já vimos os dados dos estrangeiros inscritos na Segurança Social, não chegavam a 1 milhão de pessoas, e nós sabemos, por exemplo, que as pessoas não inscritas na Segurança Social, não chegando a 1 milhão, temos para aí 600 ou 700 mil que não estão inscritos na Segurança Social. O que é que andam a fazer? A maior parte nem sequer sabemos deles, porque nós sabemos, evidentemente, que
o Estado português e Portugal não leva em consideração coisíssima nenhuma, deixa entrar toda a gente e depois logo se vê. Mas o que é importante dizer é isso, temos aqui algumas soluções e depois tentar arranjar programas para trazer os nossos de volta. Isso é que é importante. Agora dizem, precisamos de mão de obra imigrante. Vocês andam a dizer isso o ano todo. E, portanto, para todos os problemas que descobrem, sugerem substituição populacional, que é, aliás, bastante habitual. Marcelo disse ter ouvido já várias pessoas com a mesma preocupação. Um dos problemas levantado por vários empresários e setores afetados, até instituições como os bombeiros, foi dizerem-me que tudo isto é muito bonito, mas é preciso haver mão de obra para o fazer. Sobre se o pacote apresentado no domingo será suficiente para responder às necessidades, voltou a defender que tudo depende da execução e dos montantes envolvidos. É importante que a máquina funcione bem e depois que haja rapidez. Sim, que haja rapidez à semelhança da que não houve em Pedrógão, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi lá, deu a palavra às pessoas e houve pessoas que morreram sem nunca ver essa ajuda. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, em última instância, que foi lá dar a cara e que prometeu às pessoas, enquanto representante máximo do Estado, que a ajuda iria chegar, houve pessoas que morreram à espera dessa ajuda. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu alguma responsabilidade pela promessa miserável que fez? Bola. Vai sair daqui subvenção vitalícia. Já, por acaso até acho que já disse que vai abdicar dela em abono da verdade. Vai sair daqui, fingir que nada se passa. Tinha prometido acabar com a pobreza, ou lá o que era, os pobres duplicaram ou triplicaram com ele e, portanto, é absolutamente impressionante. Isto, quer dizer, todo este jogo político é uma paródia. Todo este sistema político é uma paródia, honestamente. E, portanto, basicamente foram estas as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. A semelhança de Sérgio Sousa Pinto já sugeriu, tragam mais imigrantes. É sempre esta a solução das pessoas de centro-esquerda, que é, para qualquer problema que o país tenha, atirem imigrantes para cima, não importa a nossa identidade, não importa absolutamente nada. Já disse, há aqui algumas soluções: colocarmos os prisioneiros a trabalhar, verificarmos os desempregados e para todas as pessoas que estão a receber subsídios e que sejam saudáveis, dizer-lhes que têm que ir trabalhar para a continuidade desse subsídio, têm que ir contribuir, muitas vezes em atividades sugeridas pelo Estado, ou então vão trabalhar mesmo, portanto, ou largam o subsídio, ou então contribuem com base nesse subsídio. Estou a falar de pessoas que estão saudáveis para trabalhar e que não estão à procura de emprego, as pessoas que estão literalmente subsídio-dependentes e que evidentemente que não podem estar, porque, como é óbvio, não tem que andar metade do país a trabalhar para a outra metade. E, portanto, acho o mínimo que imigrantes, por exemplo, em idade militar, vamos dizer assim, idade ativa, que são pessoas que muitas delas estão cá ou desempregadas ou sem fazer nada com base noutro subsídio qualquer e, portanto, essas pessoas poderiam ir trabalhar. Podemos arranjar um sistema semelhante ao de Bukele no El Salvador, colocar os prisioneiros a trabalhar, que é o que têm que fazer, e arranjar forma dos nossos voltarem e fechar até acordos estatais com empresas portuguesas que estão lá fora, muitas delas de construção civil, e fazer com que os nossos venham cá trabalhar. Isto são apenas algumas sugestões que podem ser feitas, mas é evidente que é mais fácil trazer para cá um imigrante que vai ganhar muito menos do que pagar às pessoas de forma adequada e até arranjar incentivos para os nacionais irem fazer isso. Porque eu posso-vos garantir que com os incentivos adequados vão haver portugueses a fazer esse trabalho, como sempre houve. Nós, antes desta invasão massiva de imigrantes, também tínhamos framboesas nos supermercados. Alguém as apanhava. Já pensaram nisso? Fala-se tanto da apanha da fruta. Como é que tínhamos fruta antes? Como é que se passaram 900 anos em que não precisámos de substituição populacional para suster as necessidades de mão de obra e de repente precisamos de substituição populacional? Precisamos. E, portanto, fica para reflexão. Era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.